Nesse vídeo aqui eu vou trazer os melhores momentos da entrevista da Globo News com o Renan Santos e é claro que eu vou ter que inverter a imagem, vou ter que fazer alguns cortes, vou ter que fazer algumas pausas, tá? Pra eles não pegarem e me darem strike. O programa tá ao vivo agora, ó, transmissão iniciada há 42 minutos, tá ao vivo se eu quiser colocar aqui, tem 41 mil pessoas assistindo nesse exato momento, tá? Eu já peguei um trechinho aqui que eu acho interessante, eu vou colocar na velocidade 1.35, tá? Provavelmente essa imagem vai estar invertida, beleza? E é isso aí, tudo aí pra eu ver se eu consigo escapar do copyright aí da Globo. Enfim, vou colocar esse trecho aqui que eu achei bem legal, tá? Se eu tiver que fazer algum zoom, alguma pausa, eu vou fazer. Enfim, vocês já entenderam, né? Então, eu não apenas não eu falo que eu terei que governar com eles, eu terei que compor governo com eles, eu terei que compor ministeriado. O que eu vou precisar fazer é estabelecer as regras para isso. Isso é inegável. E tem mais um elemento que a Mas gente vai então o senhor precisar está fazer. admitindo nesse caso que o senhor vai governar com palavras suas, parasitas, vagabundos. Sim, o eleitor, vou complementar, o eleitor brasileiro vai eleger pelo menos 300 parasitas e vagabundos. Como eu sou um democrata, Cara. eu vou ter que compor, não com bandido nomeado. Cara, assim, excelente. Acho que é Natuza o nome dela. Ela tentou meio que colocar o Renan numa saia justa, assim. Aí, não, então você tá falando que vai governar, porque eles estão falando do Centrão e da relação que, possivelmente, né, caso eleito, o Renan vai ter com o Centrão. Porque, cara, é impossível governar sem o Centrão. E aí, ele chama eles de parasitas, enfim, de vagabundos e tudo mais. E aí, ela tentou encurralar ele. Ah, então você vai ter que governar com esses parasitas e vagabundos que você tá chamando de parasita e vagabundo. E ele, sim. E ele ainda meio que dobrou a aposta. Ele não aceitou o que ela falou. Ele falou, não, não só isso. Eu ainda vou ter que governar com esses caras e ainda vou falar que o povo brasileiro ainda vai eleger parasita e vagabundo. Cara, excelente, mano. Que resposta boa. Por membro do PP. Mas você vai compor ou ceder? Compor. CD na vida faz parte de negociações. Se eu fizer uma negociação republicana, CD faz parte. O que eu não farei são negociações não republicanas. E esses são os limites impostos por um candidato que venceu com essa agenda. Agora, as pessoas vão eleger um candidato a presidente, não um showman ou um cara que vai fazer um statement anti-sistema. Não é possível fazer um statement ou uma declaração, sou o candidato do sistema que vou governar sozinho. Não dá, o Brasil tá quebrado. Não dá, assim, a gente só falou agora da parte fiscal que precisa passar. Tem muitos outros elementos que a gente precisa resgatar em termos de nação que vão precisar de maioria no Congresso. Maioria para PL e para PEC. Então eu já aviso pro eleitor, eu já venho avisando nos meus comícios, nos meus eventos. Eu vou ter que conversar, eu vou ter que negociar e compor com membros deste parlamento, desses partidos, que vão para a eleição mais corrupta da história brasileira. Agora, uma pergunta sobre feminicídio. Ela vai falar que mulher morre mais, enfim, que o feminicídio aumentou. E vamos lá. Eu li o programa de governo do senhor, se eu estiver errado, o senhor me corrija, mas não tem nada sobre feminicídio. Eu queria saber qual que é o plano do senhor para combater o feminicídio. Não só feminicídio, como violência contra a mulher como um todo, ele está inserido no contexto da lei de responsabilidade gerencial. O que é a lei de responsabilidade gerencial? É uma série de metas que nós vamos estabelecer, inclusive, eu não sei se haverá tempo de falar desse tema, que para mim é um tema central, nosso para o enfrentamento de oligarquia, que é o sistema de metas para municípios e estados. Eu vou pegar, quem está fazendo muito bem a lição de casa na questão do feminicídio e violência contra a mulher? Novamente, alguém que está apoiando o meu adversário, faz Bolsonaro, mas eu tenho que ser justo. Tanto o prefeito Ricardo Nunes quanto o governador Tarcísio. Mas por que não tem nada no plano do senhor? Específico. Porque isso está no sistema de metas. O senhor não acha que o feminicídio... Não, porque a maior parte das políticas são estaduais e municipais para atender isso. Mas o senhor não acha que... Eu acabei de dar os números. O senhor acompanha... Repara bem, como ela vai querer insistir nisso e como ela vai querer colocar palavras na boca dele. Esse momento aqui, o negócio fica bom, velho. O tema de segurança, de combate à violência. Isso não deveria ser destacado? Eu destaco nas minhas falas, eu tenho vídeos gravados, eu tenho participações em congressos e eventos que eu trato desse assunto. Mas o senhor tem algum problema contra a palavra feminicídio? Não, eu tenho um problema muito específico contra querer ficar fazendo proselitismo, fingindo que se preocupa, como é o caso do Flávio, que ficou querendo dar celular agora pra falar que gosta de Mas mulher. porque você falou, não quero fazer proselitismo fingindo que me preocupa. O senhor não se preocupa? Não, me preocupa, mas não vou fazer proselitismo vagabundo. Mas o senhor não acha que é urgente? Eu acho urgente o tema do enfrentamento... Olha lá. Cara, eu vou ter que ficar pausando e cortando, mas, mano, vocês estão vendo o negócio, como é que tá, né? Violência contra a mulher, sim. Por isso que isso entra na lei de responsabilidade gerencial. É um dos 10 temas que vão estabelecer as métricas para municípios e estados, para avaliação. Porque as principais políticas que estão sendo tocadas para enfrentamento da violência contra a mulher estão sendo tocadas em municípios e estados. O uso das polícias e das guardas civis. A política que está sendo tocada em São Paulo vai ser o padrão para a gente estabelecer como a métrica geral para a lei de responsabilidade gerencial nos municípios brasileiros. Desculpa, a lei de responsabilidade gerencial, o que tem sobre feminicídio lá? Deixa eu explicar. Você leu o livro amarelo? Li. O que a lei de responsabilidade gerencial estabelece? KPIs, indicadores de desempenho em áreas fundamentais. Por exemplo, você falou, eu não vi feminicídio. Eu não vi, ou quase não tem, eu falando sobre saneamento básico no livro amarelo. E é um tema importantíssimo. E por quê? Porque a execução de políticas de saneamento básico, ela está, deixa eu complementar aqui, que é importante, ela está dada nos entes municipais, ou até consórcio de municípios, e entes estaduais. O governo federal pode ajudar com financiamento. Lá nos indicadores da lei de responsabilidade gerencial, que são colocados para os municípios, está ali, saneamento básico, cobertura de água, cobertura de esgoto, desempenho escolar, SAEB, DEB. Um deles que está incluso é violência contra a mulher. São os indicadores e as políticas vão ser adotadas. E essas políticas são adotadas pelos municípios. E o governo federal cobra. Se o prefeito não entrega esses indicadores, de acordo com a nossa regra da lei de responsabilidade gerencial,
ele pode se tornar elegível. E se ele consegue entregar essas metas com as políticas que serão auxiliadas, inclusive, pelo governo federal, aí ele fica graduado para receber, por exemplo, mais Mas emendas. então combate ao feminismo. E elas vão voltar no feminicídio. Ela vai voltar no feminicídio agora. Eu só tenho uma questão aqui. É que o Lula não foi. O Lula era pra ter ido ontem, né? Um dia antes do Renan. Será que elas iam fazer essa mesma... É uma pena o Lula não ter ido. O Flávio com certeza agora não vai também, depois de ver essa insistência que elas estão com o Renan. E o Renan tá saindo muito bem. Agora imagina o Flávio, como é que ele ia sair daí? Não ia conseguir, ele ia se ferrar. Agora eu queria ver essa insistência delas com o Lula, mano. Será que existe? A gente vai ficar só no campo teórico, né? Porque infelizmente o velho não foi. Mas será, velho? Será que elas iam ficar nisso aí, nisso aí? Vocês vão ver que o negócio ainda fica pior. Feminicídio, o senhor está reduzindo a um tema gerencial, é isso? Olha lá. Não, em última instância, Um tema... Você tá reduzindo um tema... tudo envolve gestão. É um tema gerencial e legislativo. Eu posso, no governo federal, aumentar penas. Agora, a gestão desse enfrentamento é uma gestão que envolve estados e envolve municípios. Mas o senhor defende aumentar a pena? Defendo. Pro combate Eu ao defendo feminicídio? todo tipo de violência, Por que que incluindo você- violência contra a mulher. Não, mas eu vou ler pro senhor o que é feminicídio. E aí o senhor me diz se concorda. Assassinato de uma Sim, elas querem saber mais sobre ele do que ele mesmo. É um negócio assim. mulher por razões da condição de sexo feminino, ou seja, quando o crime é motivado por menosprezo, ódio ou discriminação à condição da mulher. Eu já falei várias vezes aqui, eu falo sempre na Globo News, esses dados mostram sempre os contextos onde esses feminicídios acontecem é de violência doméstica e familiar. O senhor acha que isso aqui não existe? Quem disse que eu não Tô acho? perguntando. Não, eu acho que existe sim. Inclusive, não é reportado. Inclusive, assisti um podcast teu falando com uma pastora evangélica muito interessante sobre isso. Sobre os não reports, sobre a ideia de que há uma espécie de uma naturalização e as pessoas tentam manter os núcleos familiares, achando que a violência... Porque o homem que comete, não só o feminicídio, a violência contra a mulher, ele é o mesmo homem que fala tem que matar os bandidos. Ele não se vê como alguém que está cometendo um crime. E às vezes a mulher, na ânsia de manter o núcleo familiar dela vivo, ela não reporta. Então você tem um número gigantesco de casos não Eu reportados. estou falando isso, candidato, para explicar, porque a pena foi aumentada no ano passado. Se fosse um caso só de endurecer a pena... Mas já não acho foi- que seja só endurecer. Não, mas é porque o senhor falou, eu sou a favor, É né? porque Qual que é falta- o plano, qual que é a ideia, Falta- qual que é o detalhe? Falta Vou isso dar um no exemplo. projeto de Não, governo, vou dar um exemplo. candidato. O senhor falou da O que elas querem basicamente é, cadê o seu plano pro feminicídio? Elas botaram a skin assim, militante, né? Esquerdista, sou feminista. Botou a skin e falou, mano, cadê? Eu quero um negócio só pro feminicídio. No seu livro amarelo, não tem sobre feminicídio, então não adianta, é tudo inválido. Basicamente é isso, mano. Você precisa falar uma lei específica, você precisa... Mano, e feminicídio? O livro amarelo não chama mais livro amarelo, chama livro feminicídio. É isso, mano. O que elas querem é isso, velho. É basicamente isso que ela tá falando. lei de responsabilidade Gerencial. eu confesso que custei a encontrar uma Vínculo. prioridade do seu governo para redução Então, de feminicídio. desculpa, então eu falo Meu com o Deus. saneamento básico e minha campanha. Ele já explicou isso, cara. Será que ela tá com dificuldade de entender? Ele também não tem especificamente ensinamento básico. Quer dizer que ele tá cagando? Puta que pariu. A campanha toda eu tratei do assunto, mas o livro não fala. Porque são políticas federativas. Você tem entes federativos responsáveis por isso. O município de São Paulo, para ser claro, o município de São Paulo tem uma política sensacional. Eu já gravei com a Amanda sobre isso. Uma mulher que ela consegue uma medida protetiva, ela recebe um aplicativo com outro nome. Se ela sente que ela tem a medida restritiva, está aproximada, ela chama a polícia municipal, a Guarda Civil Metropolitana, aciona carros para ajudar ela. Você tem aluguéis sociais. Todas essas políticas que a Prefeitura de São Paulo adotou são políticas que a gente tem que adotar em âmbito nacional. A lei de responsabilidade gerencial vai estabelecer, dando determinado peso orçamentário para municípios que têm mais ou menos dinheiro, as regras para elas estabelecerem essas políticas. A regra é inspirada no modelo paulistano e a de Estado ao governo do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo está fazendo um baita trabalho. Usar o Smart Sampa, como eles estão usando, para pegar um cara que cometeu uma violência contra a mulher, é um elemento central disso. Usar a tecnologia, por exemplo, o governo do Estado de São Paulo veio com a tornezeleira eletrônica, ela tem o rastreamento, a geolocalização, e a mulher tem a geolocalização do celular. Se bate que eles estão ficando próximos, é acionado uma viatura. Tem um outro elemento que também entra aí. Há uma parte dos casos de violência contra a mulher, e as reclamações gerais que você vê, especialmente nos rincões dos centrões, centrões, regiões contadas pelo centrão também, acho que cabe, é de que a mulher não tem o acesso, existe uma questão de acesso à justiça. Ela não sabe como utilizar, ela não tem dinheiro para pagar um advogado. Deixa eu continuar. Vocês falaram que eu não me importo com o assunto. Os plantões de defensoria pública vão todos nessa linha. Eu preciso ter plantões de defensores públicos para, eventualmente, uma mulher precisa de uma decisão liminar contra um agressor, um ex-namorado, que é um stalker, e que ela precisa de decisão, esteja presente. Essas, assim como políticas, que eu vou te dar um exemplo, ligada à saúde e água, são políticas que não estão presentes no texto, mas são métricas que vão ser utilizadas para avaliação. Bom, aí ela perguntou sobre por que o Partido Missão tem mais filiados e não filiadas, né? Porque tem mais homens e menos mulheres. Porque, naturalmente, a mulher não se interessa tanto pelas ideias da direita e tal. O Renan explicou isso, enfim. E agora é um ponto bem legal. Presta atenção. Esse ponto aqui é isso. Vamos ver. A gente vai ver um vídeo agora, daqui a pouco a gente volta para poder comentar. Pode rodar, por favor. O que a gente tem que fazer, que é o que eu acho, é o restabelecimento enquanto poder de características profundamente masculinas na nossa sociedade. E Mas aí você é machista, o cara. Eu sou. Então me chamem, eu sou. Porque certas coisas tem que dar o nome aos bois. Esse vídeo, candidato, é de 20... Olha, mano, eles estão... Não é à toa que colocaram duas mulheres pra entrevistar ele.
Eles planejaram. Isso aqui foi, mano, isso aqui que eles estão fazendo com o Renan foi totalmente planejado. Elas estudaram bem, assim, o Renan. Eu não tô tirando o trabalho que elas fizeram, assim, pra encurralar o Renan, que elas estão tentando encurralar. Elas não estão conseguindo, né? Mas o trabalho que elas fizeram pra tentar encurralar o Renan foi bem feito. Não nego, foi muito bem feito, de verdade. Não tô sendo irônico aqui. O problema é que elas estão batendo muito nessa tecla, como se o problema do Brasil também fosse esse, cara. Quem dera fosse, porque a gente podia focar nisso aí e só resolver, entendeu? Agora, o problema do Brasil é muito mais amplo que isso, e eu acho que elas estão abordando esse tópico insistivamente, só pra, sei lá, pegar o Renan no pulo, só pra ficar falando mal dele depois. Só que o Renan tá liso. 5 de abril do ano passado, num programa na internet que o senhor tinha, tá ali com alguns Carro colegas. Alfa. Queria que o senhor Que é um carro Alfa Romeo, tá? Antes que vocês façam construções outras que... Eu queria pedir para o senhor esclarecer essa afirmação, porque eu olhando, me dá a impressão de que o senhor passa um certo orgulho em ser machista. Não, inclusive, não sei se viram o vídeo inteiro. Vimos. O vídeo inteiro, uma das coisas que eu discuto, aquele é um influenciador digital masculinista, sobre a questão homem-mulher e sobre a questão, eu tenho uma opinião muito diferente da dele, de que ele defende, eu tenho que lembrar dessa entrevista, mas ele defende a ideia de que as leis, por exemplo, de direito de família são muito punitivas com relação aos homens. Eu falo, a maior parte dos casos, o direito de família envolve homem que não paga pensão e homem que não está presente. A figura do homem presente, ela deixou de existir. E a provocação... Sim, ele defende. Ele tá literalmente defendendo as mulheres aí. Só que isso elas não olham. É difícil você encontrar alguma coisa pra bater no Renan. E aí, qualquer coisinha, elas vão ficar aí em A cima. ação que eu faço ali, que é uma provocação válida, é a figura masculina, ela tem que retornar de maneira positiva na nossa sociedade. O que é isso? Vou dar O um que exemplo. significa? O que significa? A maior parte dos jovens que cometem crimes no Brasil não tem a figura masculina por perto. Eu quero até entrar em... Sabe, mas Agora, rapaziada, presta atenção na conclusão que ela vai chegar. Vou te complementar. O estudo da GV de 2007 mostra que os meninos que vão parar na FEBEM e os meninos que cometem crime, em 80% dos casos, eles não têm a figura paterna. A ausência da figura masculina tem uma correlação mais forte do que o índice Gini, que é o índice de desigualdade, para o cometimento de crime. O que eu quero dizer, a figura do bom pai, do bom avô, do bom homem de referência, faz falta para, inclusive, para menino e para menino, mas especialmente para menino. E essa figura tem que ser construída. E aí entra um grave problema que está pegando a sociedade brasileira como um todo. Nós estamos vivendo uma sociedade de famílias desconstruídas, da figura masculina moída. Mas o senhor se coloca como um homem machista? Não, ali é uma provocação, você tem que saber o momento da Não, o provocação. senhor disse, acabou de mostrar. O O senhor estava bastante à vontade. Sim. E no lógico vídeo... que eu tô... Elas querem colocar. Não, você é um machista. Eu já sei que você é, sabe? Você não pode fazer uma brincadeirinha. Porque, sabe por que isso acontece? Sabe por que o Renan falou isso? Ah, então eu sou machista, não sei o quê. Porque, cara, ele tá leve naquele programa, ele não tá tentando ser um personagem. Se fosse Flávio Bolsonaro, não, jamais, eu respeito todas as mulheres, isso aqui. Não é uma coisa falsa, não é uma coisa artificial. E elas querem, tipo, tirar isso dele, querem desconstruir o Renan, sabe? Deixa o Renan desconstruído. Fala que você não, fala que você é feminista. Cara, ainda bem que é o Renan, velho. Você vê algum outro candidato se saindo tão bem quanto o Renan? E não abaixando a cabeça, e comprando, e bancando, e falando. Cara, isso aqui tá sensacional, eu juro. E no vídeo, vontade. e no vídeo todo, são raros os momentos em que o senhor, de fato, discorda Mas você desse... viu esse momento? Eu vi todos A os gente viu momentos. todos. Perfeito. Então, Eu vi todos. Eu só queria, só para Perfeito. concluir, porque se conecta com o que o senhor estava dizendo. O senhor também disse, aqui é uma aspa sua, tá, candidato? A ausência de presença masculina é um dos maiores elementos constitutivos de um jovem que comete um crime. Ele não tem exemplo, ele não tem limite, ele não tem estruturação. A gente está falando de um país em que metade dos lares brasileiros chefiados por mulheres. E não significa que não haja a figura masculina nesses lares, tá? Isso é diferente de mãe solo. O senhor está culpando as mulheres pela criminalidade? Natuza, pelo amor de Deus. Essa foi a conclusão. Parece uma conclusão intelectualmente honesta dessa Natuza. Ela não tá sendo honesta, velho. Ela literalmente só tá achando pelo em ovo pra bater no Renan. Isso não é uma conclusão de uma pessoa intelectualmente honesta. Ou se você chegou nessa conclusão realmente, ouvindo isso, você chegou nessa conclusão, meu Deus do céu. Assim, você precisa voltar pro primário, porque não é possível, cara. Não é possível. Militância, velho. Militância chata. É militância sem sentido, mano. O Brasil não tem saneamento básico. Não tem a porra de um saneamento básico. E aí essa... Tipo... É isso? Não, eu queria o maior entender. culpado é o homem. E isso se relaciona com essa fala. Não, é porque quando não tem homem, o lar fica desestruturado e a mulher vai Exato. educar um criminoso. E por isso que as famílias que são biparentais, tem o pai e a mãe, elas são mais funcionais. A família monoparental brasileira, em que o homem não paga pensão e não está presente, ela vai gerar um menino problemático. A ausência da figura paterna, isso não só no Brasil. Tem estudos nos Estados Unidos da América, o Thomas Sowell fala muito disso. A ausência da figura masculina, ela tem um efeito gerador de garotos indisciplinados que vão ter um pior desempenho escolar e que vão cometer crimes, que afetam a sociedade Mas como é um que todo. passa a impressão, candidato, Mas que a eu não mulher tô- não mas eu- sabe. Deixa tá eu tudo, só com concluir. respeito. Eu juro, É que eu você não juro deixou que isso- concluir. Não, eu vou deixar o Então senhor deixa, concluir. então- É que isso passa a impressão de que o senhor não tem apreço pelo que as mulheres fazem na educação dos seus filhos. Por que eu tô te dizendo? Mano, tá ligado?
Ele não teve mãe, o Renan. Tipo assim, não tem apreço. Basicamente tá falando, sei lá, o Renan não admira a mãe dele também. Não tem. Não sei o que essa mulher pensa, velho. De verdade. Dizendo isso. Isso soa como? Só o homem, se não tiver homem, e eu não estou dizendo aqui que as famílias, os filhos não precisam de pais, todo mundo precisa, responsabilidade afetiva, responsabilidade financeira, tudo isso aqui é dado como o céu está azul hoje, tá? Sim. Só para não ter confusão disso. Então, sim, o meu vamos lá. ponto é, quando o senhor diz isso, automaticamente passa-se a impressão de que os lares em que não existe a figura masculina são lares de filhos desestruturados. Isso Não é. É uma tendência. É uma tendência. E muitas vezes a mãe solo, a mãe não tem ninguém, não tem um homem pra ajudar a cuidar do filho. Ela provavelmente tem que trabalhar e tá toda ferrada. O cara fica sozinho, o menino fica sozinho. Sei lá com quem que ele fica. Caraca, velho. não é verdade. Vamos lá. A maior parte dos casos de rapazes que cometem crimes vem de famílias em que o pai não está presente. Ponto. Isso é estatístico, isso é um dado. Esses rapazes também apresentam um desempenho escolar inferior. É estatístico, velho. Ela não tá afirmando, toda mulher que criou. Não, velho. É uma tendência, tá? É uma estatística. Ponto. Famílias monoparentais têm renda menor. Ponto. Isso é um dado da realidade. Se alguém acha que a minha impressão vai machucar ou não, aí paciência. Talvez eu não seja o melhor comunicador do mundo. Só que eu tô falando é uma verdade. E eu quero falar a verdade porque eu tenho que resolver problemas de verdade. Eu não quero passar a impressão A ou B quando eu falo isso. E a impressão maior existe um número gigantesco de homens que se relacionam com mulheres, a relação não dá certo, o homem não tem compromisso nem afetivo com a criança, especialmente com esse menino, e ele não tem compromisso, inclusive, de pagamento de pensão. A minha discussão nesse podcast foi sobre isso. Minha discussão desse tema. O que é o machismo? Isso é uma provocação. O que é o machismo? Vamos restabelecer a boa autoridade masculina ali. Eu sei que você pode Não, eu tô... com provocação. Só que, pra mim... Eu tô ouvindo o senhor. A questão central aqui é o Eu seguinte. quero fazer uma pergunta na sequência, só Não, isso. tudo bem. Eu tô esperando o senhor terminar. Tá ótimo. A questão central é... Sorrisinho do Renan, sorrisinho. O Renan ainda tá sendo simpático com elas, cara. Se você não restabelece este tipo de postura próxima, se não do pai, de uma autoridade masculina que esteja próximo do rapaz, estabelecendo limites e exemplo, que sirva de espelho, a tendência desse rapaz não é apenas o cometimento de crime, mas é de ter uma vida mais disfuncional e reproduzir ele, naquela sociedade a qual ele faz parte, comportamentos que são deletérios para ele, para outras moças, que nessa sociedade acabam se perpetuando, desculpa, deixa eu terminar, em um contexto de empobrecimento. As famílias a tendência de ter famílias parentais em grupos sociais mais humildes é maior. Eu fiquei muito... O senhor usou a palavra exemplo, era isso que eu ia perguntar. O senhor acha que exemplo que isso aqui dá? Honestamente, eu não estou preocupado com isso. Finalmente elas mudaram o tema, perguntou sobre desfavelização pro Renan, aí ele respondeu, aí ela vai fazer uma outra pergunta aqui, vamos lá. Planos, ou seja, uma planície. Cada um terá uma política diferente de desfavelização. O que tem interesse econômico, a pessoa que mora lá vai ser tirada de lá para que possa se construir empreendimentos, Não, é isso? muito pelo contrário. Você pode fazer um aproveitamento adjacente com levar empresas para a região, levar empregos para a região, só que você vai fazer um leilão reverso, você tem mais possibilidades no leilão reverso de você atrair investimento privado. Agora, se é uma área de pouco interesse econômico, o investimento será majoritariamente público. A questão do interesse econômico é para você poder vincular a participação econômica nisso. Então, por exemplo, uma região distante, de baixo interesse econômico, mais plana, qual a principal questão dela? Em muitos lugares, essas casas já são de alvenaria, você tem que fazer, como aconteceu na Argentina, uma adequação da construção à legislação nossa. A conferir a essa pessoa o título de propriedade. Qual o principal problema dela? É o problema de você conectar ela em termos urbanos. Você tem vias de acesso. Então, boa parte da desfavelização vai ser transformar aquilo num bairro, arborizar, levar equipamento urbano e conectar de maneira mais eficiente essas pessoas ou com metrô ou com vias de acesso melhores. Mas se valorizar, vai ter remoção? Oi? Isso que eu quero saber, você quer entender como é que vai ser. Como é que eu vou remover uma pessoa que Mas como a gente quer entender como, no detalhe, o senhor vai fazer? Isso não consta no programa, isso seria de uma desigualdade gigante. Então o que o senhor vai fazer A exatamente? pessoa vai ser dona do título de propriedade dela Mas num o quê? bairro Eu não entendi, um desculpa. título de propriedade de uma casa que vai ser reformada num bairro que vai ser digno, Sadi. Por que eu ia remover? Eu não entendi a pergunta. Por que eu ia remover essa pessoa? Não, a gente está perguntando se isso não é remoção com outro nome. Porque o senhor faz um longuíssimo capítulo no programa de governo falando sobre isso. Porque esse é o maior problema social do Brasil. Então, a gente quer os detalhes. Acho que é Quer os justo detalhes? Então, para quem está assistindo saber o que o candidato ia dizer sobre isso. O diagnóstico. Mano, não, você não quer os detalhes, velho. Você quer ficar botando o Renan de saia justa. É isso que você quer. Você quer fazer ele se contradizer. Você quer fazer ele parecer uma pessoa ruim, parecer um cara indecente. É isso que vocês querem, velho. Assume, mano. É isso. Tipo, tá na cara, velho. E você trata seu espectador como um idiota, eu acho, quando você faz isso, velho. Você acha que quem tá assistindo não percebe isso, tá ligado? As pessoas que estão assistindo, elas devem ser idiotas, porque elas não percebem o que vocês estão querendo fazer. É o jeito que vocês tratam os seus espectadores, velho. Porque, porra, não é possível, mano. Qualquer pessoa que minimamente pense e tenha 2 neurônios consegue perceber o que vocês estão tentando fazer aqui. A favela é um problema transversal. Ela congrega inúmeros outros problemas dentro dela. Problemas de saneamento, de acesso à água, problemas que vão de tuberculose a pior desempenho escolar. Resolver a favela é você resolver múltiplos problemas ao mesmo tempo, dentro de uma chaga que é urbana. Chaga que atende a paisagem urbana. Resolver ela é você atacar muitos problemas ao mesmo tempo. Agora ela vai perguntar sobre a questão do vice de Renan Santos. Vamos Por isso que eu lá. acho que isso aí é um instrumento virtuoso para o uso das emendas. Deixa eu falar um pouco do vice do senhor, Haroldo Medina. Eu já Claro. vi o senhor falando várias vezes, o senhor reconhece, admite que
houve uma tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro, eu já ouvi o senhor falando isso algumas vezes, mas o Haroldo Medina, o senhor também sabe, visitou acampamentos em frente aos quartéis, apoiou ali os golpistas. Como é que o senhor, qual é o recado que o senhor dá, tem um vice desse, na chapa do senhor, na defesa da democracia? É o melhor recado possível, porque ele se Qual é? arrependeu. É um homem que se arrependeu, que o 8 de janeiro, inclusive, ele... Ele acha que foi um golpe de Não, Estado ele hoje? condenou, ele acha que foi um golpe de Tentativa. Estado. Ele se arrepende de ter ido nos quartéis? Ele foi no quartel antes de ter sido o atentado, o dia 8. Ele foi antes. Ele era um bolsonarista. Ele foi uma pessoa que era bolsonarista, entendeu que estava errado, fez seu meia-culpa, e o que eu acho que é belo nessa história toda é abrir a porta para uma geração... Mas quando que ele entendeu? O senhor pode A detalhar virada pra do gente? 8 de janeiro ele já condenou, tem vídeo dele condenando o 8 de janeiro. Agora, a virada dele, que foi a transformação de um homem que acreditava, em grande parte, na ideia de que o Bolsonaro foi vítima de uma armação do TSE, para alguém que falou, olha, o caminho não é esse, é uma porta aberta para outras pessoas da geração dele, especialmente pessoas 60 a mais, que acreditavam naqueles sites de notícias esquisitas, canais de YouTube que defendiam que a urna tinha sido fraudada. Ele é a porta de saída para essas pessoas. E eu acho importante, porque tem pessoas que foram levadas a crer, que eu volto a colocar aqui, que a urna não funcionou durante as eleições, que você teve interferência chinesa, todas aquelas... Teorias da conspiração. É, perfeito. O Bolsonaro que desestimulou a própria base, né? O Bolsonaro é tão genial que o cara desestimulou a própria base, né? Ele falava, não, a urna é fraudada. Então, beleza, a urna é fraudada, pra que eu vou voltar? Não, uns negócios assim absurdos. Meu Deus, velho, ele é genial. O Haroldo, ele foi uma pessoa que fez a transição de alguém que estava nesse torpor para alguém que viu, eu estava errado. E esse reconhecimento ele arrasta. É importante porque essas pessoas existem na nossa democracia. Uma pessoa que votou, que acreditou nisso, não é um criminoso. Então, sim, é importante que ele exista, é importante que ele esteja na minha chapa. Inclusive porque existe a gente citou o elemento feminino, agora o principal elemento, e o principal desafio meu para crescimento é o elemento geracional. As pessoas, eu tenho que chegar nas gerações mais velhas. E a porta de saída deles é justamente um elemento como o Haroldo. Candidato, a gente vai dar uma olhada em mais um vídeo e em seguida a gente segue a nossa conversa. Estou no estrito Vamos ver esse vídeo aí, eu não vi, tá? Eu não sei, não vi nada aí, eu quero ver agora também, vamos ver junto aqui. cumprimento do meu dever como presidente da República, e para passar o estado de defesa eu preciso do Congresso. Eu pedi, o Congresso aprovou dia 5 de janeiro de 2027. Se vier uma decisão do STF, não é que eu só não vou cumprir. Eu não vou cumprir, eu vou apenas com as forças policiais, se precisar de auxílio Eu já sei, eu sei o que ele tá falando. das Forças Armadas, vou fazer o meu estrito cumprimento do meu dever constitucional. Eu pergunto, candidato, é o senhor quem vai decidir o que é ilegal ou não ilegal a partir do Supremo? Como é que o senhor avalia hoje essa declaração? O senhor mantém? Mantenho, e está certíssimo. O senhor é que diz o que é ilegal ou não? Não, a Constituição diz. Se eu cumprir o devido processo legal, numa medida ela passou no Congresso Nacional, eu cumpri todos os ritos, não pode vir uma decisão monocrática parar o estrito cumprimento da lei. Até porque eu estaria prevaricando. O presidente da República tem que cuidar do território nacional. O presidente da República e as Forças Armadas. Eu reconheço que existe uma guerra. A gente não está... Eu não acho que existe um estado de normalidade de coisas. No Brasil não está vivendo uma normalidade. Se eu sair andando aqui no Rio de Janeiro, no meio da rua, e eu andar 2, 3 quilômetros, já vou cruzar com uma favela, vou cruzar com uma área que eu não posso andar. Vou cruzar com uma área que se uma pessoa pedir um Uber, ela vai tomar porrada. Isso não é normal, velho. Isso não é normal. Desculpa eu ficar pausando agora, bem interrompendo o raciocínio dele, mas é coisa de copyright. Mas isso não é normal. Viver assim não é normal, cara. Não é. E não tem como você aceitar que isso seja, cara. Passar numa área controlada pelo crime. Eu não reconheço que é essa normalidade. Eu espero que o STF também entenda. E para até aprofundar essa discussão, meu partido entrou com uma ação no STF tratando disso, para reconhecer o estado inconstitucional de coisas no território brasileiro, nos territórios em que estão tomados pelo crime organizado. A ação, inclusive, está nas mãos do Flávio Mas a Dino. pergunta que eu fiz foi, é o senhor quem vai decidir? O Supremo Tribunal Federal toma uma decisão que contraria os seus interesses uma vez eleito. O senhor vai decidir que não vai cumprir? Se o Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão ilegal, decisão ilegal não se cumpre. É ilegal, exatamente, mano. Porra. Ponto. Mas ele é o guardião da Ele não é Constituição. É que guardião da puta que... Eles podem tomar decisão ilegal. Não, ele é está o rompendo senhor a que Constituição. decide o que é legal? Não, ele está rompendo a Constituição. E existem precedentes. É o senhor que decide isso, então, Não sou candidato. eu, é a própria Constituição. Então, eu vou te dizer que é o Alexandre de Moraes que vai decidir isso. Que é o exemplo que eu dei ali. Ou o ministro vai monocraticamente, sem passar pelo processo legislativo, definir se algo que teve o processo legislativo é válido ou não. Não é errado isso. E é por isso que a gente está vivendo um estado completamente confuso de coisas, em que o STF se torna a última instância para um processo legislativo, em que o legislativo cuida do orçamento. A gente está vivendo um país doente. Mas o senhor vai entrar no Supremo? O senhor está criticando agora, dizendo... Sim, porque eu sou um democrata, Sadia. Mas o Supremo é o guardião dessa Constituição. O que Depende. garante... Depende. E se ele não cumprir a Constituição? O que garante que qualquer governante possa rotular o que é ilegal ou não? Não é? O que garante que o Supremo vai cumprir realmente a Constituição, entendeu? É um esforço, assim, delas pra não gostar do Renan. Vai mano. rotular. Existe o texto da lei. Então, Vamos na bem, vamos Constituição. repetir. O senhor está concordando? Eu cumpri. Eu citei o exemplo dado ali. Entro, olha, decreto o estado de defesa para resolver aquela situação. Igual o Michel Temer faz. Faça a mesma coisa. GLO. GLO do Temer aqui no Rio. Passa pelo processo legislativo completo. Aí vem uma DPE, alguém entra lá no STF, a rede de sustentabilidade entra. Ah, não pode por não sei o quê. Aí vem uma decisão monocrática. Eu não vou cumprir uma decisão monocrática. Não vou Candidato, cumprir. é que um democrata, mesmo discordando da decisão da Justiça, ele cumpre a decisão e recorre. Não cumprir uma decisão da Justiça é papel de um democrata? Ou é um ato de um democrata? Não, porque não é um ato. Eu estou confusa aqui. Não, porque não é um ato democrático você passar por cima do devido processo.
Há, nesse instante, no Brasil, um estado inconstitucional de coisas quando o STF fica passando o tempo todo sobre a atribuição de outros poderes. E cabe ao presidente da República também não aceitar isso. E eu vou falar, teve precedente. Houve uma decisão tomada em 2016 por parte do STF, missão monocrática contra o Renan Calheiros, que à época que ele seria afastado, o Renan Calheiros não cumpriu a decisão e o STF reviu. E foi um golpe de Estado, não foi? A questão toda é, quando você está invadindo as prerrogativas essenciais de um determinado poder, aquele poder pode sim surgir, não de maneira golpista, mas não acatando uma decisão que em si é ilegal. Lógico que eu vou discutir junto ao STF. Eu não vou cumprir imediatamente uma decisão que é ilegal. Eu não vou cumprir. É errado isso. Eu tenho que cumprir meu papel de presidente. Se eu virar presidente da República, eu estou botando a minha vida em risco, enfrentando o crime organizado, minha vida é devassada, eu tenho que vir aqui fazer sabatina com vocês, ser exposto. Eu não vou ser destruído para ser um boneco lá, eu serei um presidente. Cara, esse cara tem bolas, mano. Mano, é Flávio Bolsonaro ia bancar isso. Cara, fala pra mim que o Renan não é diferente, mano. Fala pra mim que ele não é diferente do Lula, do Flávio. Fala pra mim que ele não vai fazer um negócio... Cara, não precisa nem comparar direito. Tá na cara, é nítido, velho. Esse cara tem culhão, velho. Porra, mano. Não boneco. E assim, minhas qualificações democráticas estão aí desde sempre. Quando eu organizei as primeiras manifestações pelo impeachment da Dilma, surgiu a turma lá da intervenção militar. Eu entrei na justiça e proibi eles de comparecerem às minhas manifestações. Nunca quis andar com essa turma. Tenho asco da turma que é da golpe de Estado. E acho que as violações contra a democracia acontecem não só do Bolsonaro. Acontece com o Lula comprando voto no Congresso com mensalão, acontece no Petrolão, acontece de muitas maneiras. Quando um político do Centrão compra voto na base, a democracia brasileira, hoje, ela é meramente nominal em muitos termos. Ela precisa ser respeitada e o exemplo tem que se dar da parte de todos os poderes, inclusive do presidente da República. Bom, agora eles estão falando sobre FIES, ProUni, enfim, sobre universidade, Unisquina, né, que o Renan chama de Unisquina, elas estão batendo nesse ponto, e agora vai falar um pouquinho sobre outra coisa que eu não vi ainda tudo. Vamos lá, que a pergunta foi bem interessante. Eu não vou entrar aqui na discussão sobre... O problema, se tiver com problema no áudio aí, o problema é deles, tá? Que no meu fone tá dando, não sei se é meu fone também, mas se tiver com problema no áudio é deles, não é meu vídeo não, viu? a qualificação do diploma, porque é um tema bastante complexo de fato. Mas o financiamento estudantil é um caminho, uma porta de entrada de jovens pobres no mercado de trabalho. E vou além. O senhor fala em abolir o sistema de cotas. O sistema já fez mais de 10 anos de aniversário, conseguiu mobilidade, ascensão social de pessoas com renda baixa, pessoas pretas. Por que o senhor vai abolir o sistema de cotas, a exemplo do que o senhor está falando? Vou começar pelo... E não acaba, né? Eu vou pausar aqui, enfim, copyright, mas não acaba esse sistema de cotas. Entrou como paliativo e tá até hoje. Aí, continue. As pessoas, nossa, vai, cotas, põe mais cotas. Investimento em educação de faculdade universitária é o triplo, quádruplo do que da educação base. É certo. Você investe lá em cima e embaixo na base que se ferre, né, velho? Ficar botando um monte de gente na faculdade. É isso que a gente tem que fazer, né? A pessoa vai lá, passa a vida inteira estudando num sistema educacional pobre, podre, defasado, horrível, e aí quando ela chega lá, não, mas eu vou fazer o FIES aqui, vou entrar numa faculdade da Unisquina aqui, vou pegar um diploma e vou ganhar muito dinheiro, vai sim. Aí depois termina a porra da faculdade e fica fazendo Uber. Isso aí é o Brasil, velho, ainda tem gente que defende isso, mano. Pelo que você colocou inicialmente. Vai haver financiamento, mas vai haver qualidade e fiscalização. Tá, então você não vai acabar com o ProUni, não, eu vou qualificar. Não, a universidade que entrega péssimo ensino e acabar recebendo ou renúncia ou algum incentivo governamental, não receberá. Ponto. Eu vou ficar fingindo que o cara vai receber um diploma? Ah, sou formado em medicina? Não haverá isso. A gente não tem que trabalhar com essa ilusão, até porque isso é enganação. Isso termina sendo um estelionato, no fim do dia. Especialmente com a pessoa que está pagando ou com o pagador de imposto que está sendo iludido e que está vivendo uma sociedade em que aumentou a produtividade e a escolaridade. A ilusão, a mentira, vai acabar. Segunda coisa, eu e o meu grupo político, nós não acreditamos em termos principiológicos do sistema de cotas. Agora, a nossa política, para substituir o modelo de cotas, que é uma política de sistema de incentivo e recompensa para bons alunos desde a base, ela vai substituir paulatinamente. É igual a... Tudo envolve uma transição. Não vou, entrei no governo, acabei com esse modelo. Não, nós vamos fazer uma substituição. Eu acredito no poder, não só da educação, mas no poder da integração. E eu acredito que existem pessoas talentosíssimas espalhadas por todo o território nacional. Um exemplo muito claro é, boa parte das pessoas que passam no ITA e nas melhores universidades vem lá do Ceará. O colégio Farias Brito, acho que Ari de Sá. Como é que eles fazem a coleta? Eles coletam muitos meninos e meninas dos interiores do próprio estado do Ceará, que estão indo bem em escolas públicas, eles coletam essas pessoas, treinam, passam em grandes vestibulares, viram inclusive uma bandeira, olha, essa escola é muito boa. O que nós pretendemos fazer? Nós queremos qualificar as crianças, primeiro, um sistema de alfabetização muito poderoso, porque o Brasil hoje ele não está focando no método fônico, que é o principal método referendado por pesquisa para alfabetizar crianças. As crianças estão saindo semi-alfabetizadas da escola. Aliás, sobre a escola e primeira infância tem todo um trabalho que a gente está tratando, é um dos temas que a gente mais fala no nosso livro de propostas, mas as crianças e as famílias que performarem melhor em provas objetivas feitas pelo governo federal vão receber bolsas desde já nas escolas. Tá, isso então, é agora se o senhor for eleito. Eu quero falar... Eu quero voltar... Só dar um recado que faltam 5 minutos, tá? Eu quero só voltar para as cotas. Por que o senhor dissesse assim, no futuro o meu desejo é acabar com as cotas porque a desigualdade estaria superada e nesse caso não precisaria mais de reparação. Mas é exatamente o que eu estou falando.
É exatamente o que ele tá falando, e o Lula ficou botando isso, e assim, ah não, é que no futuro, futuro um dia vai chegar esse futuro, né? O futuro é sempre, hoje eu tô sempre no presente, entendeu? Então o futuro um dia chega, né? Agora que esse sistema aí valoriza demais a faculdade, velho, o brasileiro adora um diploma, né, velho? Adora falar que tem um diploma, não tem diploma de não sei o que, tem diploma não sei o que lá, adora, né? Usa validação social, né? Como se você fosse mais importante, mais inteligente, porque você tem a porcaria de um diploma, velho. Essas coisas assim que vão formando um pouco também da cultura brasileira, velho. Não, mas não foi isso que o senhor disse aqui. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte: acabar com o sistema de cotas. Se o sistema de cotas promoveu inclusão de pessoas pretas não só na universidade, mas no mercado de trabalho também. Então por que não faz esse sistema de cotas desde a base, mano? Por que tá incluindo as pessoas pretas, já que você tá tão preocupada? Por que tá lá em cima? Por que não começa na base? Por que não põe pessoas pretas que não têm tanto acesso a colégios particulares em colégio particular? O governo pega, dá uma bolsa pra essa criança estudar em um colégio particular de qualidade. Pronto, aí a criança branca lá, elitista, vai estudar com uma criança preta desde o começo. Eu acredito no mérito. Eu acredito que pessoas pretas, pessoas brancas, indígenas, quilombolas, elas têm que entrar pelo mérito, competindo em igualdade de condições, as condições mais próximas possíveis das demais. Eu acredito que a universidade é um espaço de mérito. E o crescimento econômico vai ser baseado em mérito. E eu vou dar instrumentos não na universidade, depois dessa criança ter passado por um ensino mano, deficiente. Você se fudeu a vida toda, mano. Sua vida toda foi uma merda. Você não aprendia matemática direito, português, geografia, porra nenhuma. Agora não, mas eu vou te dar uma bolsa na faculdade. Mas eu não. Porra, velho. Cara, isso aí assim, é tão. É óbvio, mano. Detectar quem são as crianças, quem são os outliers que vão entrar nessas faculdades, que vão ser objeto dessa política pública e desde já pegar essa criança, colocar nas melhores escolas, dar uma bolsa para ela, acabar com o programa Pé de Meia e transformar o Pé de Meia numa política de incentivo aos bons estudantes baseado em mérito, para que essa criança concorra em igualdade de condição ao longo da vida dela e que ela já vá para a universidade preparada. É isso que eu quero fazer, baseado no mérito dela e na integração que eu vou ter entre a escola, a família dela e o Estado. É isso que eu acredito. É você antecipar os efeitos disso ainda no ensino fundamental. Não fazer vamos ser, claro, uma correção. Você não consegue entregar nada em termos de desempenho quando você compara o ensino público com o privado para formar esse capital humano, aí depois agora dá uma cota para corrigir e faz uma propaganda. Não acredito nisso. Não é baseado em mérito, não é justo. Eu vou voltar para a base. É o outlier, é o garoto especial, é a menina especial. Vamos dar uma bolsa para essa pessoa. Vamos já inserir ela nas escolas. Vamos colocar nas melhores escolas públicas ou privadas, a escolha da família, no seu município, no seu estado, para que ela concorra em igualdade de condições. É isso que eu quero. Voltar para a gente fechar o ciclo da entrevista com o começo, são eles os deputados e senadores que, em grande medida, eu vou ter que negociar e compor. O senhor tem o timing, a gente está encerrando aqui a nossa entrevista, mas queria dar um minuto para o senhor para as considerações finais. Eu adorei a entrevista. Vocês são jornalistas realmente muito boas, vocês são tudo aquilo que eu imaginava na nossa sabatina. Perguntas difíceis, perguntas boas, eu fiquei muito feliz, porque... Posso falar? Também achei perguntas boas, tá? Elas estudaram, velho. E aí, sim, mano, teve um ponto lá do feminicídio que elas bateram demais, que ficou um negócio, assim, meio chato, assim. Mas deu pra ver que elas não foram ruins. Foi uma... Cara, eu acho que foi a entrevista mais difícil, assim, do Renan. Realmente, elas trouxeram cada ponto muito bom. Vieram bem estudadas, mano. Mas o Renan, claro, se saiu muito bem. Eu acho que isso aqui, mano, é disruptivo, velho. Eu acho que elas nunca ouviram isso, entendeu? Um candidato assim, um político assim, velho. Acho que nunca foi um político desse nível no programa delas. E de verdade, velho. Por quê? Porque a classe política do país é um lixo, velho. É um lixo. Então, cara, isso aqui pra mim é disruptivo, mano. É o começo do Renan crescer assim até o talo, até ser eleito. Precisa ser assim, espero que seja ainda mais difícil para os adversários, mas eu adorei e fiquei feliz, espero que muitas pessoas tenham me conhecido hoje. Muito obrigado pela oportunidade, fiquei muito honrado. Obrigada pela participação. É isso, rapaziada. Perdão aí pelos cortes e tudo mais. O link completo pra entrevista, se você quiser ver inteira, né? Como botei só algumas partes, vai estar aí na descrição. Mas tive que ficar cortando, dando zoom, enfim. Nem sei se... Ainda assim, eu não sei nem se vai funcionar e tal, mas é isso. Tamo junto. Não esquece de deixar o like e se inscreve aí no canal. Forte abraço. Falou.